Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, recebo Tiago Laranjo para celebrar o 10º aniversário deste podcast. É verdade, foi a 10 de outubro de 2015 que, numa noite em branco, nasceu este projeto que, para ser sincero, chegou muito mais longe do que alguma vez sonhei. Não podia contar com a melhor companhia para esta efeméride e o programa das festas inclui a discussão com o Tiago de um filme esquecido de Oliver Stone, Quando o Céu e a Terra Mudaram de Lugar, o terceiro capítulo da trilogia do Vietnã do realizador. Uma escolha bizarra, eu sei, mas que explicaremos em breve. Inclui também uma reflexão sobre uma década de podcasts cinéfilos e a revelação de novidades para o futuro do segundo take. Por isso, deixem-se ficar por aí e participem nesta celebração connosco. Olá, Tiago. Bem-vindo mais uma vez ao segundo take e desta vez como convidado especial do 10º aniversário. Obrigado. Eu estava na dúvida se tinha feito unmute no sítio certo ou não, porque basta Fizeste explicar, perfeito. o António pediu-me muito, de forma muito delicada, para eu fazer mute ao meu microfone. Não é, posso revelar segredos, peço desculpa. Não, podes revelar segredos. Eu só estava a estranhar é tu estares a mentir, porque nada do que eu peço é delicado, porque Obrigado. delicadeza não me assiste. Então vá, o António, à bruta, não, vá, para lá. Ok, então. Muito bem, muito bem. Então, olha, antes de irmos aqui a celebrações e a divagações sobre o que é que foram 10 anos de podcast, o que é que vai ser o futuro do segundo take, podemos só explicar porque é que estamos a falar de um filme do Oliver Stone, de um filme esquecido, e já agora, porque foi sugestão tua, Muito, não é? Mas que eu acatei logo, já agora, diga-se de passagem. muito simples. E corrijo-me se eu estiver errado. Uhum, Enquanto estávamos em mais uma fila para beber mais um copo de tantos no Motel X, alguns a conversa foi parar para, olha, ou seja, peço desculpa, deixa-me recuar. Tu disseste, o Oliver Stone, blá blá, um dos meus realizadores preferidos, já vi tudo dele. E eu, espera lá, tudo, António. Já uhum, viste o Shivers, o Shivers, o uhum. Seizure, por exemplo, Que eu nem ao que tu, sabia que existia. ao que tu deves ter dito? Não, mas esse talvez não seja o mais indicado. E eu, sim, muito bem. The Hand, já viste? E tu, sim, já vi. E eu, o quê? Já viste o The Hand? Então, com certeza já viste Heaven and Earth, o terceiro da trilogia do Oliver Uhum. Stone sobre a Guerra do Vietnã. E tu, não, por acaso ainda não. E eu, olha, eu também não. E já comprei o DVD para aí há mais de 15 anos. Ahm, Era eu miúdo Uhum. comprei uma caixa do Oliver Stone, que tinha o Natural Born Killers, o Any Uhum. Given Sunday e o Heaven and Earth. E, no entanto, vi os outros dois e este ficou para o fundo da prateleira, injustamente. Bem, mas E, deixa-me defi- dizer que a tua relação com esse filme não é muito diferente daquilo que foi a minha, se calhar com mais anos e, a, somados, e a e de muita daquilo que foi gente. a reação de toda a gente, exatamente, não é? Porque este filme foi uma grande bomba de bilheteira, ou um fiasco, não é? Epá, epá, bomba de bilheteira neste filme, por favor, não diga. Não Não, pode ser. não, 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 não. além de que é uma tradução literal que nem faz sentido. Não. Portanto, nós dizemos fiasco de bilheteira. Sim. Mas já agora deixa-me corrigir umas coisas, porque tu disseste maioritariamente verdade. Agora, dificilmente eu terei dito que já vi tudo de Oliver Stone, porque Uhum. não vi. Não, os mais recentes, disseste, eu não vi os mais recentes. Foi isso? Também não, porque curiosamente os mais recentes eu vi. Vi o Ai, Snowden, caralho. vi. Então Olha, o que é fui que ver não o viste? Ok, Snowden. então Sim, vamos exatamente. por Vamos partes. O lá, que é que vamos lá. não viste dele? Eu fui ahm, fazer Aliás, aqui uma aliás. pesquisa à filmografia dele. Ok. Era o que eu ia Mas, fazer mas agora. pronto, mas deixa-me só Sim, sim, explicar sim. a quem nos está Desculpa, a desculpa. ouvir que, efetivamente, eu comecei a minha cinefilia por Star Wars e Indiana Jones. Não há como negar isto. Rapidamente fui descobrindo realizadores de género. John Carpenter, Brian De Palma, são os dois primeiros nomes que me vêm à cabeça. A seguir a conhecer a George Lucas e Steven Spielberg, foram estes realizadores de género. Aliás, nenhum deles eu devia estar a ver na idade em que os vi. Rapidamente, o Oliver Stone foi um realizador muito importante também na minha cinefilia e, portanto, nós estamos a falar de. Acho que o primeiro contacto que eu tive com um filme do Oliver Stone foi o Platoon, e estamos a falar de 86. Ora, em 86 eu ia fazer 10 anos no final do ano, portanto, Certo, não estamos é. aqui a falar mesmo desde muito cedo. E então,
há aqui uma sequência de filmes que me marcaram e que eu vi e que tinha em VHS, e que foram muito importantes para mim. Estamos a falar de Platoon, estamos a falar do Wall Street, não imediatamente, mas mais tarde o Talk Radio, porque o Talk Radio foi um daqueles filmes discretos que não fizeram moça, Sim. mas depois o Born on the 4th of July, que foi o momento da perda da inocência para mim no que diz respeito aos Oscars, quando o Driving Miss Daisy rouba o Oscar de melhor filme, depois do Oliver Stone ter ganho o de melhor realizador nesta noite. E depois temos o The Doors, que, diga-se o que disser do filme, foi um filme que no princípio dos anos 90 deu a conhecer esta banda a toda uma geração, a minha. Aliás, eu hoje em dia tenho a discografia dos Doors completa por causa deste filme do Oliver Stone, começando pela banda sonora e depois tive que descobrir tudo. Menos os últimos dois Ah, álbuns não têm o Jim Morrison, certo? sim, claro, claro. Mas tenho um vinil do American Prayer, né? Isto Hum, até deve ser ok, valioso. ok. Ahm, e o JFK, um dos meus filmes preferidos até ao dia de hoje, independentemente das verdades ou inverdades que se digam neste filme, acho que é um filme que consegue pôr pessoas a falar em salas, ser mais espetacular e emocionante do que perseguições de automóveis. Curiosamente, o Heaven and Earth é um filme que, como nós já dissemos aqui, passou completamente debaixo do radar. Aliás, ele foi bastante falado na altura por ser o tal, entre aspas, terceiro filme da trilogia do Vietnã. Só que ninguém viu. Eu não vi e não o vi até anteontem. Portanto, isto é significativo. E está ensanduichado entre, ou seja, dois dos filmes mais notáveis do Oliver Stone da década de 90, o JFK e o Natural Born Killers. E o Natural Born Killers, que é um filme que eu fiquei impressionadíssimo quando o vi. Obviamente que na altura falava-se, porque entretanto o Tarantino também tinha aparecido com o Pulp Fiction. Isto era um argumento do Tarantino que ele diz que o Oliver Stone desvirtuou completamente, mas era um filme altamente energético, antissistema, crítico, e que eu Acho que é hoje importante. descubro, mas deixa-me só Uhum, dizer isto, que uhum. eu hoje descubro que é um filme muito mal visto perante as novas gerações, mas que quando eu o vi, a minha geração, aquilo foi um marco. Portanto, eu não sei o que é que tu tens a dizer, já agora, brevemente, sobre este filme também. Eu já vi há algum tempo, mas curiosamente acho que as partes que o Tarantino não gostava são aqueles segmentos com o Rodney Dangerfield Em uh, jeito de sitcom, não é? em jeito de sitcom pervertida. Um, Uhum. Porque eu lembro-me de ler o guião do isto antes de sequer pensar em escrever guiões ou saber bem quais os ingredientes de um guião. Numa leitura muito relaxada, eu até que vi uh, sementes do filme do Tarantino, ou até algo mais. Creio que até vi o guião do Tarantino no filme do Oliver Stone, mas pode ser um caso de ele fez aquilo que lá estava, mas de uma forma errada, entre aspas, ou seja, de uma Mas, forma que o Tarantino não estava a ver. Mas mas eu, na altura, tu, eu gostei do tu, quer, filme, eu gostei do tu queres filme. saber o que é curioso para E tem pessoas uma banda como eu sonora que o incrível. viram? Sim, atenção, já agora, Então deixa-me acrescentar ainda uma outra coisa, que foi, eu conheci muito a dizer sobre isto, muito a dizer eu, sobre isto, eu, sim. eu conheci o Oliver Stone de uma determinada maneira e de uma determinada hum, forma de fazer filmes, e estou a falar, obviamente, do Platoon, do Nascido a 4 Uhum. de Julho, do Wall Street, e o Natural Born Killers foi a minha primeira experiência com a maneira do Oliver Stone de fazer filmes nos anos 90, com uma montagem muito mais frenética e com um ritmo muito mais despenteado e uma forma mais arrojada, Sim. visualmente e Sim, sim. esteticamente, de fazer os filmes dele. E depois, mais tarde, há aquela história mítica dele ele estava a trabalhar na montagem do JFK e ele não estava a conseguir encontrar o ritmo certo e ele estava a falar com o montador e o montador estava a tentar várias formas daquilo cortar de uma maneira mais estranha e às Uhum. tantas o Oliver Stone, eu não sei, presumo que não tenha sido num teclado já, não sei, mas ele às tantas
junta assim as cenas de uma forma meio aleatória, e diz tipo ao montador: Não, era assim, é assim de uma forma assim. E ele, pronto, ok, isso fica assim meio aleatório, mas foi isso. Se calhar já era num teclado, porque ele deve ter chegado lá e o montador estava com um bocadinho de cuidado para que aquilo cozesse de uma certa forma, E ele foi descabelado, à bruta. e ele foi mesmo: Não, é assim, pá, é assim. E deve ter Mas ficado algo isso, parecido. isso, E, isso e isso já a depois dar o ditou o pronúncio. passo. Sim, isso ditou o passo Exatamente. até ao U-turn, e depois há outra U-turn. Depois desse filme, acho que ele abandona essa estética e volta. O que é que ele fez a seguir? O Alexander, e volta a uma coisinha Mas mais, espera, mais, mais não clássica. quero que avance já, não quero que avance já, porque deixa-me só dizer, tu falaste aí Ah, na não, banda o Any sonora. Given Sunday, desculpa, o Any Given Sunday depois do U-turn. Eu não me É lembro verdade. se esse também é assim meio Também desvairado é um ou não. bocado frenético, também é um bocado Hum. frenético, mas deixa-me só dizer, ainda em relação ao Natural Born Killers, a banda sonora absolutamente central também naquilo que foi a nossa adolescência, na minha adolescência, na Aliás, nossa, dás-me da um minha segundo, dás-me um geração. segundo. Eu volto em Sim, 5 segundos, dá-me um segundo. Entretém aí as pessoas. Tu depois cortas. era isto. Não, não, não. Era tipo postais que. Porque eu tinha uma edição, comprei tipo a preço da uva mijona. Era uma caixa Sim. que tinha o guião do Tarantino, original, acho eu. Ah, sim. Em livrinho, que ainda tem alguns. Tinha estes postais, tinha o DVD e devia ter mais qualquer coisa, não sei o quê. Pronto, tipo, Pronto, isto é uma banda sonora, é uma edição à vai falando data. que eu vou mostrar. Sim. Ok? Isto que eu também estou a mostrar aqui é uma edição à data, já agora estamos só aqui a provar a nossa paixão. Bem, quer dizer, paixão. Eu se calhar estou-me a atravessar muito, mas o nosso gosto pelo Oliver Stone. E isto para dizer o quê? Eu não tenho bem a cronologia presente. O Pulp Fiction é de 94 também, não é? Uhum, uhum. Pronto. Eu não tenho bem a cronologia presente, mas eu não vi o Natural Born Killers como um filme escrito pelo Tarantino, porque eu não sabia quem era o Tarantino na altura. Ou pelo menos o Tarantino para mim não tinha a importância que tem hoje, obviamente. Certo, Então certo. eu vi um filme do Do Oliver Stone. Oliver Stone. E depois, no ano em que o Tarantino foi hum, elevado aos píncaros por ter feito uma banda sonora inovadora, com os certos de diálogos do filme, também o Trent Reznor, na curadoria desta banda sonora, tinha feito o mesmo. Portanto, houve aqui movimentos paralelos, digamos assim, está bem que ligados E, ao Tarantino, e a banda mas sonora esta tem Leonard Cohen, tem Dr. Dre, tem L7, Primus, acho eu, não sei se já estou a Primus, confundir, não sei se já estou Bob a Dylan. confundir e a inventar. Eu acho que tem Bob Dylan também. Bem, mas tem uma panóplia entre Mas é muito variado, é o que eu estou a dizer. É frenética, exatamente, como ao filme. É eclética como ao filme. exatamente. Pronto, então, isto tudo para dizer que, obviamente, quem vir o filme agora vai conhecer o contexto e saber que é um argumento do Tarantino. Para mim, na altura, eu não sabia Uhum. o que era um argumento do Até Tarantino. porque o guião dele foi de tal forma alterado que ele no filme recebe só uma história de. Pois, pois. Ele não tem direito a. Mas é curioso que é neste ponto que a minha história com o Oliver Stone fica tremida. Porque daqui em diante, Não gostaste do Nixon? Eu adorei o Nixon quando era miúdo. Quando era miúdo, não mas, sei, estava a ver o Nixon, por alguma razão. deixa-me contar-te. Daqui em diante, eu não vi tudo integralmente, não vi tudo na altura certa, e vi alguns outros não, muito rapidamente. Uhum. Não vi o Nixon no cinema, vi o Nixon só muitos anos mais tarde, por alguma razão. Não vi o U-Turn no cinema, mas vi em vídeo e não fiquei impressionado. Vi o Any Given Sunday no cinema, não fiquei impressionado. Até hoje nunca vi o Alexander, nenhuma das versões. Nem eu, nem eu. Fui ver o World Trade Center ao cinema, Eu ainda, também fui ainda, ver. no, ainda no Monumental, no velhinho Monumental. Eu Não vi gostei o na W altura. até hoje. Eu na altura gostei do World Trade Center. Ainda hoje Bem, defendo o filme de quem queria uma versão mais cínica do Oliver Stone. Acho que não era o filme certo para ele. Era aquela história que ele queria contar e aquela história não tinha abertura para, para o que eu o me outro lembro, Oliver Stone a que as pessoas se calhar sim, estavam à espera. sim. O que eu me lembro desse filme é ter ficado aprisionado por baixo do entulho daquelas torres Sim, sim, com as sim. personagens do filme. O filme é asfixiante nesse aspecto. É Que incrível. vendo em casa não deve ter impacto nenhum, mas no cinema
aquilo foi impressionante. Acho que foi a última produção da Deborah Hill, esse filme. Ok. Mas então, o W nunca vi até hoje. O teu desinteresse foi total. Foi. Ok. Não, 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 estou a brincar, era estou a assim, brincar. estás a ver? Era assim, era assim. O Wall Street Money Never Sleeps vi em casa. Se me Uhum, perguntares para te reproduzir uma cena deste filme, já não me lembro. Só uhum. lembro-me, Só minto. o cameo do Charlie Sheen. No... Não, não, ele a sair da prisão e ter um telefone dos anos 80, que foi uma piada que estava no trailer, pronto. E vi no cinema o Savages e o Snowden. Portanto, eu, os eu, mais recentes, eu vi. eu sinto que o Wall Street 2, e eu não quero ser injusto para o Shia LaBeouf, mas na altura, ter o Shia LaBeouf num filme era quase como um beijo da morte. Uh, e acho que o pessoal estava cansado de ver o rapaz. E quando ele foi anunciado, foi tipo, oh, não, mais um filme com o Shia LaBeouf. Ele vai estragar mais uma sequela. E a culpa não era dele, não é? Falando Não, do Indiana Jones. Enfim. e para sermos honestos, se calhar foi um filme feito sem muito para dizer, digo eu. Sim, tu falaste no W? Falaste no Falei no W? W, nunca Ah, vi nunca o viste. W. Ok, ok. Pronto. Ou seja, hum, isto continua a respeitar muito o homem. Uhum, Estou muito curioso para ver alguns. Eu agora que tu me sugeriste ver o Heaven and Earth, que eu nunca tinha visto, fiquei naquela. Epá, o gajo tem andado aqui a fazer uns documentários em que o gajo tem aqui umas amizades um bocado estranhas. uhum, uhum. Será que isto é irónico? Será que ele. E agora fiquei curioso para ver os Pá, documentários, porque ele certo. politicamente parece também ser um bocado flutuante. Uhum, E já agora, já que estamos a falar do Oliver Stone, também é incontornável entre outras coisas que ele fez para a TV, ele escreveu um livro a meias, agora não me lembro do outro autor, e fez um documentário, uma série documental que é The Untold History of the United States of America, que eu recomendo vivamente, porque vem na linha do JFK e de. Bem, isto é perigoso dizer isto, porque podem achar o JFK uma teoria da conspiração gigante, mas é no sentido de desvendar a história dos Estados Unidos com outros olhos, não com aquilo que nos dão à colherada, ok. mas com as manobras mais discutíveis Uhum. e que se passavam mais nas sombras. E, E e- portanto, recomendo vivamente que vejam isso se tiverem a oportunidade. se quiser entrar num buraco negro de Oliver Stone, há filmes que ele produziu que são Pá, isso soa muito a mal, incríveis. meu. Ah, E entrar no buraco negro de Oliver negro de Stone Oliver. soa muito a mal. Mas não com a vossa mão. O da Hand. Ih, caraças. Não, ok, espera lá, espera lá. Vou ficar com pedras nos rins depois desta conversa. Lá. E já agora, o The Hand também é um bom filme. Ahm, Tu só, só gostaste do The Hand mesmo? gostei. Já o vi 2 vezes em toda a minha vida, o que nunca tendo visto alguns dos outros já diz muito. Não é? O Seizure eu não conhecia. É o primeiro filme dele, uma produção também aqui de um Uhum. filme de terror, baixo Co- orçamento, não é? Com o Hervé. Henry. Ah, como é que é? Não, eu não sei. Hervé Villechaize, não sei. E- Zeppelin, Zeppelin. Não, não. Exato, exato. Pronto. Tu ias a dizer produções dele, não é? Tu Uhum, tens o Larry Flint Larry Flint. nas produções. Tens um filme muito fixe que deve estar. Muito fixe se era um mau adjetivo para um filme que é algo pesado. Que é um filme para TV com o James Woods, chamado Indictment, da Uhum. Mac, McMartin Trial. Ah, Tu e tens o depois filme tem que deu o filme que deu o Oscar ao Jeremy Irons, o o Reverso da Reversal of Fortuna. Fortune. Exatamente. Hum, sim. Esqueci-me Também, que esse era também produzido. produzido. Exatamente, É, exatamente, exatamente. sim. E depois, na verdade, tens um que eu nunca vi, mas já que estamos a falar de JFK, um, é um filme com o Richard Dreyfuss, também feito para TV, produzido por ele, chamado The Day Reagan Was Shot. Reagan, Eu, eu acho que tenho no esse qual filme. ele votou. No Espera, qual na ele verdade, votou, portanto. se- eu, eu acho que tenho esse filme em DVD até. E agora que falo, eu acho que tenho isso para ali. Vais-te E, vais-te e, meter num buraco negro do Oliver e eu é Stone. que me irei meter num buraco negro de Oliver Stone. Já agora, ele também produziu um filme da Catherine Bigelow, que é o Blue Steel. Blue Steel, bom Um, filme. sim, Gostei do Blue sim. Steel.
From Oliver Stone, director of Platoon and born on the 4th of July, comes the third film in an extraordinary trilogy. Heaven and Earth. The true story of one woman's journey to freedom. My family lived in the village of Gila, in the shadow of the mountain, in the time before the war. I remember working beside my mother in the field. Each grain of rice, a symbol of life never wasted. When the soldiers came, I fought to keep my village and my family from being torn apart. We are the soldiers of liberation! Ok, vamos ao Heaven and Earth. Acho que. Vamos ao Heaven and Earth. E sabes, eu posso ligar Heaven and Earth com Quentin Tarantino. Sabes como? Siga, não sei. Quem é que foi uma das montadoras do Heaven and Earth? Sally Menke. Sally Menke. Exatamente. Pois foi. Logo Eu reparei. após o Reservoir Dogs. Portanto, foi Reservoir Dogs, Heaven and Earth, Pulp Fiction. Se bem que, da forma como os créditos estão neste filme, ela parece não ser a montadora principal, digamos, devia ser Certo, assistente, não é? eu não tenho informação sobre isso e o Oliver Stone no comentário áudio não diz nada sobre a Sally Menken nem sobre como o filme foi montado. Não, e já agora, vamos falar um bocadinho porque é que este filme terá sido um fiasco e porque é que a sua página na Wikipédia é uma miséria e porque é que ninguém fala neste filme. Queres adiantar alguma coisa eu sei sobre isto? porquê, porque é o ponto de vista de uma mulher vietnamita. Bom, e essa é a resposta simples, porque sem dúvida que nós até podemos dizer que o Platoon é o filme sobre o conflito, não é? Sobre aquilo que se passou. Certo? Se o que bem está mais. É aquele que retrata a guerra de uma forma mais direta, no sentido em que está mesmo no combate e na zona e do em ponto que de se troca vista, o e fogo, do ponto de vista dos soldados. dos soldados Soldados, americanos, sim, não é? sim, Depois sim. tu tens o Nascido a 4 de Julho, que é, digamos, foca-se mais no após, Certo, certo, exatamente, e na desilusão com o país, certo. com aquilo que era os ideais que tinham levado à guerra. Mas é um rescaldo do ponto de vista deles. Está a afetar o One of the Boys, portanto, e tem 4 de julho no título, portanto. Não, mas porque Vá lá. parte de um ponto de vista de alguém idealista que depois vira completamente ao ver a Sim, forma sim. como não só perdeu a mobilidade, não é? Como depois a forma como é tratado. E já agora, só para teres ideia, E eu também estava tão envolvido. Sim, podemos ser brutalmente honestos. O Platoon e o Nascida 4 de Julho são filmes melhores do que o Heaven and Earth. sim, a milhas, a milhas. Sim. Mas isto para te dizer que eu estava tão envolvido com o Oliver Stone por esta altura que eu comprei o livro do Ron Kovic Ok. que tinha dado origem ao filme. Também ajudou a ter sido uma edição da Europa América. Mas, mas a verdade é que tenho ali o livro do Ron Kovic que deu origem ao filme. Agora, como tu dizes, o Heaven and Chegaste a Earth. ler? Desculpa, chegaste a ler? Sim. Na altura. É. Eu agora compro livros e não leio. Na altura lia tudo. Não dá. Havia tempo e não e havia. não se podia desperdiçar o que era adquirido. Não, e quer dizer, e eu, como já tinha visto todos os filmes que eu tinha em VHS 2 ou 3 vezes, não é? Tinha que ocupar o tempo com outras coisas, não é? Estavas aborrecido, não é? Mas. E então, o Heaven and Earth, que é uma história verídica, é um filme biográfico e efetivamente retrata, de certa forma, o antes, o durante e o após o conflito do Vietnã, mas da perspectiva de uma vietnamita, uma mulher, e que na verdade tinha escrito 2 livros no qual depois o Oliver Stone se baseou para fazer este argumento. O Tommy Lee Jones, que é o nome que encabeça o elenco, aparece, eu estava a olhar para a duração do filme, aparece literalmente no meio do filme. O filme tem tipo 2 horas e 20 e ele aparece a 1 hora e 10 de filme. E portanto seria sempre um filme difícil de vender na América, não é? Agora, mas sabes que a estrutura inicial pelo menos
Eu não sei se era só do guião ou se ele fez mesmo, se ele montou mesmo uma versão do filme assim, e talvez isto possa explicar a necessidade depois para dois montadores. Um, Aqui inicialmente isto ia para o Vietnã, ia para os Estados Unidos, Vietnã, Estados Unidos, Vietnã, Estados Unidos, e não estava dividido desta forma. Não era Vietnã Uhum, e Estados Unidos. E depois, pronto, Vietnã no certo. final. Era ele ia dando a vez, ia por pequenos segmentos, não é? Ia viajando entre os dois países, Ou seja, passado, presente, seria, exatamente, seria obrigatoriamente também certo, um filme que não seria linear, não é? certo. Sendo que o filme que nós acabamos a ter é linear, não é? E acho que ele, com preocupações comerciais que ele depois se arrependeu porque o filme não fez, ah, não fez quase nada na bilheteira, ele não arriscou tanto aí e até cortou cenas importantes ah, que iriam aprofundar, ou teriam aprofundado o filme, que acho que é um dos seus problemas. Mas já lá vamos. Sim. Bem, não é já, ou seja, é já mesmo, porque Ah, é já? deixa-me dizer, Ok. é já mesmo, porque deixa-me só dizer-te que ah, se- custa-me também, e tu também já tiveste alguns problemas a adiantar, mas estou 100% de acordo contigo. Os outros dois são filmes muito melhores do que este. E custa-me que um filme em que alguém está a tentar olhar para lá da sua cultura e do seu ponto de vista, não é? Olhar para aquele que era o inimigo no conflito e retratá-lo de uma forma humana e uma mulher no centro, no centro da história, custa-me depois dizer que o filme não funciona. Ou melhor, Uhum. não funciona. Eu acho, a primeira metade do filme é aquilo, os acontecimentos que são retratados são tão escabrosos que Exatamente, é isso mesmo. Estamos de acordo. não é? Estamos de Epá, acordo. o filme afunda imediatamente. Ou seja, Imediatamente. Sim, sim, sim. não há equilíbrio nenhum. Não há Não, não, não. equilíbrio. Não, não, porque é demasiado agreste. É logo, oh meu Deus, o que é que está a passar? Isto é terrível. Não há aqui nenhum. Sim, Não, não tem espaço para respirar, porque é, é uma cena desagradável, horrível, após a outra, após a outra. São só sim, acontecimentos. sim. hum, É isso, tu encolhes-te logo. O filme não te dá hipótese nenhuma e ainda tem um pecado pior, que é o filme está a um ritmo super apressado a contar, a passar por essa primeira fase ah, da vida dela, não é? O filme não abranda. Tu em meia hora já passaste por sei lá, uma violação, um espancamento, uma chacina, Sim, ah, isto é incessante, não é? sim. Não para. Eu vou, O filme só abranda e por poucos minutos no tal no midpoint, que é quando o Tommy Lee Jones aparece, quando o filme, na verdade, realmente, eu diria, começa. E quando o filme é verdadeiramente original, acho eu. eu, Porque eu, eu, eu eu, adoro o eu ponto de vista acho. dela na América. Um, Sim, mas atenção, atenção. Por um lado também é injusto dizer que é quando só aparece o protagonista americano é que o filme começa, não é? Não é justo dizer isso. Agora, não, 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 sem não, 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 dúvida, não. Mas não é por ele aparecer que eu acho que o filme começa. É porque acho que o relacionamento dela com a cultura americana, eu acho que esse é que é o ponto de vista diferente do filme. Não é bem os horrores que ela passa no Vietnã, é esse choque uhum, cultural. Mas agora também contra mim falo, porque isso se calhar não teria sido eficaz se não tivéssemos visto a vida dela no Vietnã. Mas para mim foi quando o filme ganhou vida. Mas era, eu penso que também já estava dormente de tanta miséria sim. uh, durante aquele tempo todo. E quando o filme sai do Vietnã e tu aí tens hipótese de respirar, Eu acho é que há um talvez é. bálsamo. Eu acho é que há um Sim, bálsamo sim, sim. que é porque e já agora só contrapor uma coisa que tu disseste. Eu acho que há um elemento muito interessante na primeira parte do filme, que é nós termos a percepção de que também para os vietnamitas aquela guerra colocou-os numa posição que era impossível, Sim, porque sim, sim. eles eram Não, eram. Sim, diz. Não, eram vietnamitas não, contra vietnamitas. Aquilo era uma guerra civil, não é? pronto, Ah, ou seja, basicamente
E é engraçado também estarmos a falar disto na altura em que falamos disto, em que forças estrangeiras tinham chegado ao país e tinham dividido o país. Uhum. Mas ou seja, eram E, franceses, japoneses, e depois, ingleses, não é? depois os japoneses, como é que é? Não, franceses e japoneses. Depois é declarada a independência do Vietnã, mas depois os franceses ainda querem controlar aquilo, e depois há uma separação, não é? Depois há um Basicamente diálogo, e depois há o uma país é partido ao separação meio, o país é entre, partido ao meio, entre valores comunistas, e sim. valores cristãos. Obviamente, quando os Estados Unidos entraram no Bem, conflito, não iam apoiar comunistas, apoiaram o Vietnã do Sul, não é? na verdade o país estava dividido em várias vertentes, não é? Porque era o budismo e o cristianismo, Exatamente, e era os comunistas e os valores ocidentais, digamos assim. exatamente. E depois, eu não ficou claro para mim onde é que é a vila geograficamente, mas eles Uhum. eram puxados por os dois lados. Sim, E sim, sim, sim. depois, quando começa a haver as Não, desconfianças, não é? Ela é levada para a prisão e depois a mãe pega naquilo que era o dinheiro do dote e liberta-a. E então os Vietcongs passam imediatamente a desconfiar que ela colaborou com o Uhum. inimigo. E portanto aquilo era uma situação impossível, não é? E isto também diz muito desta soberba dos Estados Unidos de entrarem nestes conflitos, independentemente daquilo que é o impacto, não é? Para as populações, quando isto são tudo jogos de tabuleiro, não é? Isto são tudo jogos de Exatamente, tabuleiro. exatamente. Depois afetam Ah, estas pessoas e no caso dela, ela só queria viver uma vida. Não é? Como sim. todas aquelas pessoas só queriam viver uma vida, não é? E se foram arrastadas por um Aliás, conflito, tal como os soldados americanos foram arrastados por um conflito, também não era o deles. Estas pessoas também foram. Porque este conflito não é destas pessoas e não é de ninguém que intervém, nem de intervém dos e soldados, estou a falar dos até, soldados. e até, se calhar, viviam tranquilos a apanhar arroz naquela vila. Não, Estás a ver? é exatamente isso que os planos iniciais querem mostrar. É Uhum. que aquilo era uma vila, como, sei lá, se calhar como a vila onde o Ron Kovic cresceu. Eu não sei se ele cresceu numa vila, mas pronto, naquele ambiente americano idílico, Mais aquele também rural, foi sim. retirado. Porque há paralelismos que tu podes fazer com este filme e com o Born on the 4th of July. O ponto de vista de alguém que é afetado pela guerra, eu acho que os filmes até casam muito Há, bem um com o outro, só há que uma diferença muito grande. É que o Ron uma, Kovic foi voluntário, não é? E cheio de ideais, não é? certo, certo, não, mas pronto, a forma como a guerra e o conflito passa por alguém, seja qual for, pronto, aí difere porque a motivação era diferente. O Kovic Uhum. contra a Lilai. Lilai é o nome dela. Lilai. Sim, sim. E já agora, ainda bem que disseste, porque eu não saberia dizer, acho eu. Hum, mas isto tudo para dizer o quê? E agora isto vem de todos estes anos e daquilo que era a minha percepção do filme. Eu estava convencido que o Tommy Lee Jones aparecia e que realmente eles se apaixonavam E que e era uma que história ela de amor adorável. É isso? não e que era uma história de amor em que depois ela ia sofrer, digamos assim, o racismo e a xenofobia nos Estados Unidos ao lado do seu marido. Qual foi a minha surpresa para perceber que aquele bálsamo, quando ele aparece, só ia levar a mais dor e amargura nos Estados Unidos depois, Mas não aí é? é que o filme funciona. Porque isso é que é fascinante, isso é que é refrescante. É o filme, se calhar, dar-te uma certa ideia do que é que o Tommy Lee Jones vai ser, e depois tira-te esse tapete, e ele é ainda mais desagradável do que qualquer uma das Bem, personagens que tu viste antes. Não digo, não, desagradável, desagradável não, mas desagradável porque instável, não é? Porque, instável, sim, sim, sim. ou seja, uma das cenas centrais, não é? É uma cena em que ela diz que já não aguenta mais e que o vai deixar e ele mete um cartucho Uhum. na caçadeira e depois de estar ali a ponderar se lhe dá um tiro na cabeça ou não, ele tem um desabafo de que ele era Uhum. uma máquina de matar e Certo, que certo. não, isto é uma revelação para ela. Eles tinham casado sem que ele lhe tivesse dito. Ok, nós tínhamos visto uma cena em que ele estava a ter pesadelos e tudo mais, mas enfim, isso qualquer Mas isto pessoa é poderia incrível. ter, não é? Estas cenas funcionam. E o filme tem cenas incríveis que funcionam. É só a maneira como elas estão dispostas e a maneira muito apressada em que o filme conta as coisas. O filme tem 2 horas e 10 e mesmo assim é apressado. 2 horas e 20 para aí, sim. Sim, 2 horas e 10 todos os seus créditos em formato PAL. Sim. Ok. Ahm, e estas cenas funcionam. E o filme, eu acho que. Eu não desgostei do filme, eu gostei do filme. E tive
muita pena de Oliver Stone não ser explicado melhor, porque obviamente ele sabia o que é que queria contar. Hum, Acho que o fez de uma forma confusa e não deu espaço para a história respirar. Porque se os elementos estivessem hum, mais bem posicionados, acho que seria um dos melhores filmes de Oliver Stone. E o filme é lindíssimo. O filme é lindíssimo Eu, nos temas, tem uma sim, espiritualidade. Tu acompanhas do princípio ao fim e há valores budistas que o filme leva muito ao peito do princípio ao fim. Aliás, acho que pronto, toda a personagem do Tommy Lee Jones, até ele acabar morto, pronto, ele suicida-se e acaba nu numa, numa carrinha, numa carrinha. ao volante de uma Isso carrinha é. Isso, de acordo com Oliver Stone, é uma referência a um valor budista ou seja, tu começas a vida sem roupa e acabas a vida sem roupa. E foi a maneira dele representar hum, nessa faceta. E se eu tivesse desenvolvido mais esta linha de pensamento e estes temas no filme, com cenas que se alongassem mais e permitissem refletir sobre isto, porque eu acho a personagem do Tommy Lee Jones fascinante, ele só precisava era de mais tempo na história. Porque eu vou te dizer, há cenas com a família dele, com o Debbie Reynolds, e um conflito, uhum, e o próprio relacionamento da família dele com a Lili que foram cortadas. Relacionamento da Lili com o padre, com o Jeffrey Jones. Pronto, não é um ator muito. Pronto. que nem sequer é Nem sequer acreditado é acreditado porque e que só aparece numa cena assim. o que ele tinha foi cortado. Isso deveria estar no filme. É, Este filme merece. O Oliver Stone fez não sei quantas versões do Alexandre. Se há filme dele que se calhar pede uma nova versão, sim. é este filme. Eu não sabia Isto somos disso, nós eu aqui a não falar. sabia, mas é engraçado porque eu não sabia disso, mas faz todo o sentido e eu ia fazer algumas queixas que agora, em retrospectiva, estão endereçadas por tudo isto que tu disseste. Porque o que eu te ia dizer é um dos sinais de que este filme tem um desequilíbrio qualquer é que tem a Debbie Reynolds e a Debbie Reynolds é uma personagem que não existe praticamente. Uhum. Não existe. Está lá e podia Mas ser ela existe. podia, Eu acho que ela podia existe, ser só não uma fala. podia ser uma day player, não é? Praticamente Uhum. tem duas ou três linhas de diálogo. E então nota-se que há aqui um desaproveitamento, seja porque se filmaram e cortaram, ou seja porque não estavam escritas, há aqui um desaproveitamento qualquer que realmente. Não, E estavam isto fez. escritas, é isso. Estava lá. Ele simplesmente. Lá está, eu acho que ele estava algo. Ele também tinha alguma. Ele vinha um bocadinho queimado do JFK. Isso era agora quis fazer um filme que jogava mais pelo seguro e que não abanava muito o barco e tentou que isto fosse um sucesso de alguma forma. E se essas cenas fossem prejudiciais a esse objetivo, então elas saltavam fora. Olha, eu Mas vou fazer um parênteses. isso depois deixa o filme oco. É E que o filme não não é é jogar oco. pelo seguro. Não é jogar pelo seguro, porque. E eu agora vou fazer aqui um parênteses Uhum, e que vai voltar a este filme, eu prometo. uhum, A mais recente temporada do The Plot Thickens é sobre o Cleópatra. Ok? O Cleópatra que teve um processo de pré-produção que envolveu um realizador, inclusivamente, que estava quase a começar filmagens antes do. O Mankiewicz? Exatamente. Que é tio-avô do apresentador do Certo, podcast, certo. do Ben Do Mankiewicz. Ben, do Ben. Exatamente. Portanto, agora está-me a faltar o primeiro nome do realizador, mas O Joseph Joseph Mankiewicz. Quando o Joseph Mankiewicz pegou naquele projeto e ele começou a escrever o argumento e aquilo ficou uma coisa megalómana, ele sugeriu que se dividisse o filme em dois filmes. E em que o primeiro tratava a relação dela com um dos imperadores, agora está-me a escapar também os nomes ao certo, Uhum, que era retratado pelo Rex Harrison, uhum. e depois o segundo filme iria tratar da sua relação com outro imperador que era interpretado pelo Richard Burton. Mas não ajudou o facto de que a Elizabeth Taylor e o Richard Burton se tivessem enrolado nas filmagens, e os produtores o que disseram foi: nós não podemos anunciar a Cleópatra e as pessoas vêm ver um filme inteiro e o Richard Burton não aparece nesse filme, só aparece no segundo. E isto é o mesmo que acontece com o Tommy Lee Jones. Não se pode ter o Tommy Lee Jones como cabeça de cartaz e ele só aparecer no meio do filme. E tu, quando me dizes que ou houve a possibilidade ou até terá havido uma edição
em que as cenas estavam intercortadas, eu não sei se não teria sido uma proposta bastante interessante Eu acho para que haver mais esse equilíbrio, estás a perceber? ele decidiu, ah, no seu juízo perfeito, que preferia uma narrativa mais linear, no sentido em que, não é? Eu não sei, ele não andava a saltitar de uma época para a outra. Uhum. Ah, e pronto, foi isso. É o que foi. É porque tu dizes que o filme funciona quando se vai para a América e efetivamente há um elemento quase Burtiano Uhum, uhum. daquelas cenas do supermercado, não é? Em quando ela vai ao supermercado e... Mas a estética dele dos anos 90 já está a funcionar aqui e já ele de vez em quando corta para quando ela está a sonhar ou há um pesadelo qualquer, de repente ele muda ali o filme Ah, stock, sim. não é? Ou Não, o visual, não sei se é bem o filme stock, deve ser 35 mm à mesmo. não, Ahm, e inclusivamente passa para preto e branco sim, e sim, tem sim, uns sim, ângulos sim. de câmara, tem uns Uhum. ângulos de câmara que também mais oblíquos e mais Dutch angle. Exatamente, hum, exatamente. e efetivamente eu só depois é que fui ver que isto estava ensanduichado entre o JFK e o Natural Born Killers, mas foi de género, ok, isto está contaminado por estes filmes, nitidamente Uhum, no aspecto visual. Mas por outro lado, quando o filme começa, eu achei que o filme ou pelo menos tentou ter um fôlego tão épico com aquela banda sonora do Kitaro. uhum, Já agora, em cada um dos filmes da trilogia do Vietnã, ele trabalhou com compositores diferentes. uhum. No Platoon E- foi o e- Jorge Delarue, acho eu, acho que uhum, é assim que se diz. uhum. E também John uma banda Williams, sonora, e John também, e Williams, também uma banda uma sonora de banda muitos sonora. êxitos, da altura. Depois, o Nascida 4 de John Williams, e aqui foi um compositor japonês, Kitaro. E ele realmente tem um. Que nunca tinha feito uma banda sonora para um filme comercial, não sei se ele depois fez ou não, mas o Oliver Stone diz que continua a encontrar a banda sonora dele em elevadores e coisas assim. A banda Ele sonora dele ganhou o para o Evan Enders. Globo, ele ganhou o Ganhou! Globo de Ouro, ganhou o Pois Globo de foi. Ouro de Ok. melhor banda sonora. Mas dá-lhe um fôlego épico. E depois há outra coisa que é. Mas o filme é lindíssimo. Há planos bem, há planos por todo o filme. Mas há planos na Sim, parte do. há Não, planos, não, há desculpa. planos Há então. planos. Esqueci-me de adjetivar. Há planos lindíssimos por todo o filme. Um, mas há planos especialmente Ó, Tiago, memoráveis. sim, Há planos diz. especialmente memoráveis na parte do Vietnã. Ou seja, Mas tu quando tens, sim. não achaste aquele arranque logo a denunciar um certo melodrama? Porque, em primeiro lugar, o filme não lida bem com aquela âncora da adaptação literária em que tem que pôr a voz off, Mas eu não não é? tenho Eu problemas acho, com o melodrama se ele for bem feito. Eu tenho problemas com uma voz off que se calhar o que tu deverias estar a fazer era deverias estar a mostrar-me isso em vez de ser ela. Porque esse problema da voz off depois continua quando ela vai para a América. Ela também está lá no carro às tantas e está. Ou seja, a relação toda dela, do Tommy Lee Jones, ahm, sendo o ponto fulcral do filme, para já começa de uma forma repentina. Depois desenvolve-se de uma forma repentina. E depois acaba de uma forma repentina. E isto para mim resume o filme. O filme está sempre eu não sei se estamos a ter a com mesma pressa. conversa, mas Talvez não. eu achei o filme ao início, Uhum. eu estava a ver o filme e estava mesmo a pensar, o que é que eu teria achado disto se eu tivesse visto à altura com a idade que tinha? Porque eu estava agora a ver e é assim, epá, eu não tenho paciência para isto. Estás a ver? E nem eu estava à espera que o Oliver Stone fizesse isto. Para ser honesto. Porque eu não sei. Talvez não me esteja a lembrar bem, mas eu não me lembro de nenhum outro filme do Oliver Stone ser como este. E com aquela Uhum. música e tudo mais. Uhum. Mas Agora, também, o filme também é um exemplo curioso de um filme que vai contra a imagem que dele é esperado. mas olha, eu vou dizer uma coisa que li na Wikipédia e que explica se Uhum, calhar muito disto. É que ele uhum. converteu-se ao budismo em 93. De que ano é que é o filme? Mas foi por É, causa deste filme. só pode, só pode. E agora, o que é Mas que ele veio já tinha, primeiro? mas O que é que veio primeiro? ele já tinha tido um romance com o budismo nos anos 60, acho eu. Mas foi assim, foi por Não, causa deste filme. chama-se isso drogas, vá lá. Não, mas escuta, eu agora também tenho coisas a dizer em relação ao budismo. Não muito inteligentes, é certo, porque nunca são. Agora, há uma cena perto do final, quando ela já está na América, Que aparece do nada. em, em Não que é bem do aparece nada, ela a mais ou receber menos. conselho de budistas, não é? Uhum.
Estás a pensar nessa cena, certo? Sim, 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 sim. E eu achei o conselho deles péssimo. Sim, eu Achei o também, eu também. conselho deles. Eu também, eu também. Eu, e eu era do género, espera, mas o budismo é isto? Porque, obviamente, com a questão da dívida do karma, de olha que se tu não resolves agora, para a próxima vida vens, então volta para o teu marido Eu sei. abusivo. Assim, Mas que é eu acho. isto? Lá está. Eu quero. O Oliver Stone, de certeza que sabe mais de budismo do que eu. Ahm, eu quero acreditar que o filme simplesmente se explica mal. Porque acho o tema fascinante e acho que o filme é fascinante nesse aspecto, como já referi lá atrás. Acho que o filme simplesmente mete os pés pelas mãos. Mas acho que o coração está no sítio certo, se é que isto conta para alguma coisa. Pois, é assim, conta sempre, conta alguma coisa, mas eu vou dizer que quando o tipo de filme que este filme tenta ser funciona, eu acabo lavado em lágrimas. Não tenho problema Ah, nenhum em sim, 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 dizê-lo. sim. E há E atores, este há, filme, e este há atores. filme não fez nada por mim. Nada? Desculpa. Não, não. Do ponto de vista emocional, Não. não. Ah, Não, em momento é. algum. O Eu, quê? Aí ou seja, discordo, aí discordo a 100%. não, discordas da minha reação emocional? Não, eu Ah, estou-te a tentar dizer que as cenas em que ela é torturada, em que ela é violada, essas em que sim. ela tem que ceder isso aqui, Mas, obviamente que há um sentimento, não é não, de mas espera. empatia. Não, Agora, do ponto de vista de eu conseguir sentir com as personagens e acabar também emocionado, ah, não tive momento nenhum e olha que eu sou o primeiro porque o filme não, a deixar-me levar. porque o filme não dá boas bases, certo? Mas depois há cenas em que, mesmo essas bases não sendo boas, as interpretações são tão boas e a do Tommy Lee Jones é magnífica, que tu acabas por sentir algo. A cena dele, que é a mais intensa do filme, deve ser das mais intensas que o Oliver Stone já realizou, que é aquela da arma apontada à Da cabeça arma, em que ele da- depois até não só confessa, como ainda mete a arma na boca, não é? Essa cena para mim é incrível. A cena Não, do é irmão dela, a, incrível. a cena quando ela reencontra o irmão, no final, e acho que até é um ator, eu não sei se era um ator amador, O ator é não sei. mau, mas o diálogo é ótimo, Eu sim. não acho que eu não acho que ele está mal. Quando ele se Ah, engasga um eu. bocado ali no. Eu não achei, Ok. eu não achei nada mal. Eu achei que a cena funcionava apesar do ator, mas tudo bem. Pode também ser uma questão da língua. Porque já agora, espera aí, duas coisas. O Tommy Lee Jones foi uma cena tão intensa que eu lembro-me de pensar naquele momento que eu nunca tinha visto o Tommy Lee Jones. Ok, ele às vezes pode ser um bocadinho teatral, não é? Tal como Uhum, foi no Fugitivo, não é? Mas eu lembro de estar a ver esta cena e a pensar assim: este é o Oscar clip do Tommy Lee Jones, porque o gajo está uhum, mesmo a mandar só ao Oscar aqui. Pronto, uhum. isto é uma visão um bocado cínica, mas isto para dizer que ele estava a ser muito mais dramático do que aquilo que eu acho que alguma vez o vi. Em relação à questão da língua, há uma coisa que eu. Isto agora é só uma picuinhice minha, Eu acho que sei o que vais dizer, mas força. pronto, que tem a ver com o seguinte. Porque é que eles estão a falar inglês? Não é Não, isso. não era Eu isso. Ah, entendo. pensava que era. Ok. Atenção, em parte é isso, mas eu não coloco a questão dessa forma porque eu percebo porque é que eles estão a falar inglês. Certo, certo, certo. Agora, desde o momento em que nós tivemos filmes que foram rigorosos no que diz respeito à linguagem, faz confusão ver filmes em que se está a falar outra língua em inglês. Agora, o giro deste é que tu tens os atores a falar supostamente inglês para a representar vietnamita, em que é o melhor inglês que eles conseguem, obviamente com o sotaque próprio deles, mas depois, quando são as personagens, as mesmas personagens a falar inglês com americanos, Uhum. é aquele É aquele. inglês macarrónico Certo, certo, certo. com todos os Certo, certo. lugares comuns de um oriental a falar inglês, que, enfim, se calhar até é verosímil, só que soa um bocado mal. Mas não Uhum. concordas comigo que eu ainda no outro... O que é que eu estava a ver? Eu já não me lembro o que é que eu estava a ver, que eu fiquei piurso. Que era um filme com atores americanos ou ingleses, só que as personagens supostamente eram francesas. Então eles falam inglês para representar o inglês, o francês. Mas depois tu tens extras ou personagens secundárias a falar francês. Eu digo, ok, isto para mim é que não faz sentido nenhum. Isto não é consistente, não é? Então o francês agora de repente é francês, mas o inglês também é francês.
pá, isto é confuso. Mas aqui achei piada, que Isso era... é quase como na animação tu realças só os elementos que queres. Imagina que estás a ver um cartoon e tens elementos que são só a animação de background, não é? E estão lá também. Mas depois E aqueles que interessam, tu percebes que é aqueles que eles vão utilizar porque estão a estão ser animados de uma mexidos. forma Sim. completamente diferente. E Sim, acho que é sim, basicamente a sim. mesma coisa. Ou seja, esses estão lá para decorar, os que falam francês, que é para tu perceberes, ok, estamos num país que fala francês. E depois tu tens de dar o desconto de os que estão a falar inglês, na verdade estão a falar em francês, só que tu é que estás a captá-los de maneira diferente porque eles não podem estar a falar francês. Sim, mas repara, eu agora correndo o risco de ser cancelado, não é? Ora, estão a falar o melhor inglês possível para representar a vietnamita e depois viram-se para Uhum. um Eu americano e sei, eu dizem concordo. Me love you long time, sucky sucky, tendala, não é? Quer dizer, é Quando ela, literalmente isto. quando ela disse isso para a Debbie Reynolds, eu achei estranho. Não, quando o Tommy Lee Jones disse isso para a Debbie Reynolds, eu achei estranho. E Sendo que é a porque mãe dele, sendo que é a exatamente, mãe dele, não é? Exato. exatamente. É mãe e filho. Ahm, pronto, várias curiosidades. Ainda agora estava a falar que o Tommy Lee Jones manda-se com força ao Oscar. Este filme estreou na pior Não data sejas assim, possível. não sejas assim, não sejas Mas tu assim. viste em que data é que este filme estreou? Tu viste em que Não vi, data é que não, este filme não estreou? vi, não. 25 de dezembro Ok. de 1993. Agora, diz-me lá que isto não foi uma má estratégia e foi uma tentativa de se mandar aos Oscars. Uhum. Ahm, Mas acho que e é eu não. curioso Hum. que eu ainda a semana passada vi pela primeira vez um filme que também me persegue os sonhos desde 1984, talvez, Uhum. que é o The Killing Fields. Com Com o quem? mesmo ator. Com o mesmo ator. Com o Aang S. Uhum. Ngor, que ganhou o Oscar de melhor ator secundário por esse filme. Ele foi assassinado de uma forma. Supostamente por causa do ativismo dele em relação ao Exatamente. Camboja, assim. Exatamente. Pronto. Já agora, o Killing Fields é também um filme baseado em fatos verídicos sobre jornalistas no Camboja, portanto está associado aqui ao Vietnã. Uhum. E é um filme que também esta personagem passa por coisas horríveis e que faz um bom double feature com este, do ponto de vista de ver os protagonistas a passar as passas do Algarve, pá, e a passar por coisas inimagináveis Uhum. e violência Sabes que eu que... nunca vi o Killing Fields, na verdade. Ok, pronto. Mas então, basicamente, é isto. Repara, e eu vi-o num dia à noite em que eu disse assim, vou ver qualquer coisa para relaxar. E meti o The Killing Fields. Enfim, não sei o que é que me passou pela cabeça. E é um daqueles filmes durinhos, muito durinhos também. Estou a pensar, desculpa, estava a pensar na carreira do Roland Joffé. Depois do Joffé. Killing Fields, The Mission. E depois ainda faz hoje. um torture porn. E depois, faz um Não, torture porn. pera, isso é lá mais à frente. Antes disso, ainda faz um Scarlet Letter. Mas esse torture porn tem argumento do Larry Cohen. Ok. E tem a... O que é que isto quer dizer? Não sei. E tem aquela Mas, atriz que era do 24, que agora me está a escapar o nome. Por- Cuthbert, não é? É, exatamente. A filha do Jack Bauer. Espera, o que é que eu ia dizer por causa do Captive? Que é o nome do filme. Que era do Larry Cohen. Sim, o guião era do Larry Cohen. Mas esse também foi daqueles que acho que saiu das mãos de toda a gente que estava a fazer o filme. Portanto, eu não quero. Mas ainda hoje, que é um bocadinho deprimente, mas está tudo bem. Quando vês um novo filme realizado pelo Roland Joffé, Mas ainda ele tens. ainda filma? Ele ainda filma? Acho que ainda vai fazendo coisas. Não sei. Coitado, tenho de ir ver a filmografia para não ser injusto. Ainda aparece do realizador de A missão e The Killing Field. da Killing Fields. Terra Pois, Sangrenta. Terra Sangrenta, é acho eu. Terra Sangrenta em português, é. Mas voltando ao Evan Nerd. Sim. Queres falar do Jeffrey Jones mais um bocadinho? É porque Não, o não, gajo, não, não. o papel de padre assenta-lhe bem, não é? É pá, fogo aí, ó. Bem, olha, eu nem vou dar contexto para esta. Quem quiser pode ir ao Google, Jeffrey Jones. E pronto. Não se diz está mais tudo bem. nada. Não Não se diz mais nada. O design de produção do filme é incrível. Sim, quer Sabes que dizer, eles criaram aquela. Tudo que estava no Vietnã foi criado de raiz, aquilo não existia nada. não existia vila, Nada. não existia Zero, nada. zero, zero, zero.
E as cenas das cidades também? Também foi tudo recriado? Não pode. Não, não, aí As estás cenas que se passam em Saigão e tudo mais. não, Eu fico sempre. não, Saigão não, estou a dizer. Sim, só a cena nos campos, e a quantidade de extras que eles. Não é um filme com uma escala pequena, fora. Longe disso. E já agora, já que eu fui buscar a Terra Sangrenta, Uhum, uma das coisas que impressiona ver estes filmes, que eram feitos nos anos 80, nos anos 90, pá, e não querendo ser saudosista e não querendo ser um velho do Restelo, mas eu acho que é uma realidade, é um facto. Hoje em dia seria tudo por CGI e nós acreditaríamos que é possível fazer estes filmes porque é tudo feito no computador. Na altura eles recriavam tudo, eles tinham helicópteros, eles tinham aviões, eles, mesmo que não tivessem bombas a rebentar, tinham que ter um efeito pirotécnico qualquer. Eles tinham extras, eles tinham que ter lá as pessoas. Pá, os filmes eram feitos a uma escala que é impressionante. Como é que acontecia? Eu sei que se mandava muito dinheiro para estas produções. Este não tanto, foi 30 milhões, quer dizer, 30 é muito. 33 milhões, acho eu, sendo que só recuperou 5,9, portanto foi. Agora, mas o dinheiro não explica tudo, não é? Porque tem que certo. depois, as coisas têm que ser feitas de forma convincente, pá. E é sem dúvida impressionante como é que um filme consegue ter esta escala. Eu até me arriscava a dizer, por exemplo, desse ponto de vista, este é um filme mais ambicioso do que, por exemplo, um Platoon, que se Uhum, passa todo na selva uhum. e que, tirando lá o acampamento militar e um ou outro bunker que eles encontram e uma ou outra vila, não é? Tu aqui tens recriações da cidade de Saigão, do trânsito, tens perseguição lá pelo meio daquelas ruas atarefadas hum, e realmente é impressionante. Outra coisa que impressiona, já agora, é É que. a make-up da Joan Chen no final que é horrível. Não era isso, Pedro. Não, bem, sim, sim, não era famoso. Eu estou aqui a elogiar coisas que se faziam antigamente. Não era famoso quando um ator tinha que, no final do filme, fingir que tinha 90 anos ou 80 anos e tinha uma make-up horrível. Não, e aquilo foi a Ahm, reação da Joan Chen depois de ver o filme. Não, estou a brincar. eu Não. relembro, eu relembro que a make-up ou a caracterização, vamos falar em português, e isto já uns bons anos depois da Beautiful Mind, ganhou o Oscar num ano em que o Planeta dos Macacos do Tim Burton nem sequer foi Ah, nomeado. Mas pronto. Pronto. injustiça para o Rick Baker. Só para falar disto, mas Olha, isto, António, faltam 2 minutos e eu tenho de ir apanhar o expresso da meia-noite. Oscar de melhor argumento adaptado para Oliver Stone. Ahm, mas sim, isto. Eu agora estava aqui a perder um bocado o fio à meada, mas isto para dizer que quase ninguém neste filme, à volta da protagonista, sai bem. E muito particularmente os soldados americanos, não é? Uhum. No tratamento que eles tinham Mas acho que o com. filme não. Eu não sei se o filme não. Há um certo Não, lado não. de predação sexual na exploração das Certo. prostitutas do país, das raparigas. Bem, atenção, os Vietcongs também não saem bem da É fotografia, isso, não é? era o que eu Porque ia dizer. Era o que eu ia começam dizer. idealistas e acabam a violar também, portanto. Exatamente, exatamente. Era o que eu ia dizer. O filme não toma bem Portanto, uma posição porque não é. Aliás, acho que eles não conseguiram filmar mais no Vietnã porque o filme tem uma posição neutra bem, neutra do ponto de vista de nesse que todos aspecto. cometeram atrocidades, não é? Exatamente, exatamente. Sim, É sim. isso, é isso. Mas acho o filme. Ahm, Pronto, eu não sei se queres resumir, eu se calhar posso dar aqui sim, o por remate favor, final. faz isso. O filme, para mim, funcionou muito bem em algumas cenas. Acho extremamente equilibrado, mas fascinante, e mesmo muito fascinante ao mesmo tempo, por incluir uma faceta menos falada da Guerra do Vietnã nos seus temas centrais, que é essa guerra da religião, não é? Do budismo contra esse tal cristianismo, não é? Que a própria personagem, o Oliver Stone tenta abordar isso mais no terceiro ato e depois não é bem conseguido, mas tem toda uma espiritualidade que está ausente de muitos filmes, ou da maior parte dos filmes que eu vi, que se passam na guerra do Vietnã, e acho que tem certos pontos que, se tivessem sido levados a bom porto e tivessem sido explorados de uma forma mais coerente, e neste caso, coerente, se calhar aqui teria significado algo.
menos linear. Eu sei que pode parecer incongruente uma coisa com a outra, Não, mas faz mas, sentido, faz mas sentido. tenho pena porque realmente muitas coisas do Heaven and Earth ah, resultaram e gostei muito de ver. Lá está, eu adoro filmes do Oliver Stone dos anos 90, porque ele tem uma criatividade que não tinha antes e não teve depois. E podes não gostar de um filme, podes não gostar do U-Turn, ah, mas há qualquer coisa ali, esta selvageria visual que ele consegue implementar em cada um dos seus filmes desta década que eu acho completamente fascinante. E Eu diria só que achei apesar. Sim, eu só diz, achei que diz, este diz. filme foi muito difícil de ver. Foi muito difícil de ultrapassar aquela primeira hora e depois Concordo, eu concordo. quando nós pensamos que vamos ver, digamos, uma espécie de redenção, depois ainda há mais amargura na vida Certo. portanto, é um filme que acaba por ser Porque, atenção, porque todos os porque a triunfos história dela, porque sim. os triunfos dela, a parte positiva da história, é resumida a 3 linhas de texto no final. E repara, isso, e é preciso filmes assim, é preciso histórias assim. Eu não estou a dizer que se mudasse aquilo que aconteceu de verdade, mas ainda assim eu acho que há outra forma de equilibrar narrativas que O fazem filme é com que a desequilibrado coisa. nesse, sim, o filme é desequilibrado Sim, nesse aspecto. Estou sim, totalmente de isto. acordo. Eu ainda acho é que o filme merece ser visto. É só isso. Porque tem coisas muito boas, e acho que há cenas incríveis que não merecem ser esquecidas. E de certeza que não é o pior filme do Incluindo, Oliver Stone. incluindo os dentes da John Shen, não é? Não, mas isso era Aquilo tradição. é uma Eles tradição. mascavam, eles mascavam, aquilo é um. Sim, sim. Eu estava só a ser mesmo culturalmente Mas sim, insensível verdade. porque eu, Aliás, eu, eu um dos netos dela depois diz: olha para os dentes. sim, sim. Já agora, só curiosamente, eu não sei se é a mesma razão no Vietnã, mas eu sei que isto era uma tradição há alguns séculos atrás. Eu disse há alguns séculos atrás e não é Disseste, preciso mas está atrás. tá tudo bem. Há alguns séculos era tradição no Japão e até era, na altura, considerado como um elemento de beleza feminino. Uhum. Portanto, não sei se aquilo também extravasou fronteiras e são as mesmas razões ou não. Mas pronto, resumindo, este filme ficou algures entre o céu e a terra, não é? É o que se pode dizer. Boa. Muito bem. Então está falado. Já agora, só antes de avançarmos, Uhum. qual seria então o pior filme do Oliver Stone para ti? Eu não Que eu vi vi? todos, não posso. Sim, obviamente. Não vais falar de filmes que não viste. Ahm, qual seria aquele que tu colocarias Hum, no fim da pirâmide? o Evan Na Earth. base. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Não sei, talvez o W. Ok, não Talvez vi, o W. não posso pronunciar. Muito bem. Porque eu não vi o Savages, não vi o Snowden, não vi o Wall Street Money Never Sleeps, não vi o Alexander. Portanto, talvez se eu tivesse visto o Alexander, Talvez, é talvez a resposta provável. esteja aí, não é? Talvez a resposta esteja aí. Sim. O W só achei uma paródia um bocadinho sem dentes. Resumindo assim, eu também já eu vi o filme em 2010, já lá vai há algum tempo. E Uhum. na altura era muito ainda fazia parte do Zeitgeist. O Bush ainda estava muito. Agora temos outras E ver este preocupações. filme, e ver esse filme agora, até deve ser irónico, porque nós neste momento estamos com saudades do Bush, não é? Bem, pois, não sei se saudades é a palavra certa, mas Talvez não seja a não. palavra certa, mas enfim, nunca pensei que chegasse a ver alguma coisa pior do que ele e pelos vistos hoje em dia é só dar um pontapé numa pedra também. Pronto, Fool adiante. me once, shame on you. Fool me twice, shame on. Aquele soundbite em Sim, que acho que ele ele sai enganado. engana-se, não é? Ele Ele engana. engana. Yeah. Eu gosto é do Oh. olhar de viado encadeado quando lhe dizem que as torres estão a ser. Ahm, está a haver atentados nas torres Uhum. gêmeas. Enfim, adiante, adiante. Ok, bora. Então vamos lá passar a outra parte da conversa completamente Uhum. diferente. Isto, Queres ver o Tommy Lee ah, Jones outra vez? Não, não queres. O Tommy Lee o Jones ou o Tommy Woody Lee Harrelson? Jones. Desculpa, agora peço desculpa. Não há aqui. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Ok. Olha, vê lá, tu nem me lembrava que entrava neste filme. Pois também, A sério? está aqui, olha. Está aqui. Então, bora. Os nossos Tommy Lee Jones vão dar um beijinho agora. Vai lá, aproximei. Ok. Não. Ok. Pronto. Então, Isto não funciona em podcast.
Porque agora Não, parece um exato. eufemismo. Isso, Não é? isso, os nossos Tommy Lee Jones vão dar um Vamos ver. beijinho. Para já, para quem só está a ouvir isto em áudio, que fique bem claro, nós estamos a gravar isto à distância, portanto não há aqui confianças impróprias. Tiago, Uhum, o segundo take faz 10 anos. Eu não vou contar outra vez aqui a história. Se, uhum. se quiserem saber a história de como é que o Sim, segundo take apareceu, é bom que não podem. contes, porque eu tenho 18% de bateria. E está a ir Ok, a uma velocidade vertiginosa. ok, não tens cabo para ligar a isso, não? Não dá. A logística não o permite. Ok, então, muito rapidamente, já contei a história da criação do segundo take em muitos outros programas de aniversários, do primeiro aniversário, do segundo, do terceiro, por aí fora. Uhum. Entretanto, o segundo take faz 10 anos. Tu agora deixaste-me nervoso com essa coisa da bateria. Está tudo bem. Hum, e, e é assim, uma das coisas mais impressionantes que aconteceu destes 10 anos não foi o facto de eu ainda estar aqui a fazer programas, a falar sobre cinema. Acho que isso nunca vai deixar de acontecer. Foi até ter conhecido pessoas como o Tiago, que aqui está. E era aquilo que eu dizia, aquilo que eu dizia na introdução, não era o eufemismo, não podia haver melhor companhia, Não, porque discordo, discordo. o facto de nós estarmos a falar aqui do Evan and Earth vem de algo que, neste caso, na minha relação com o Tiago, sempre foi muito natural desde o primeiro dia, que é a gente encontra-se e nem é estás bom, como é que estás bem de saúde, é então e este filme e aquele e aquele outro e a gente tem vamos ali por associação e não há nada que a gente esteja a falar, ou melhor, não há nada que eu falo que o Tiago não saiba do que é que eu estou a falar, há muita coisa que o Tiago fala que eu não sei porque ele é muito mais letrado nestas coisas do que eu. Discordo Ahm, também. bom, mas é verdade. Ainda assim, ahm, quero aproveitar este momento só para anunciar de que eu já há 4 anos que ando todos os anos a lutar com o formato do podcast. O que é que vai ser o podcast? Eu não consigo fazer um podcast todas as semanas. E efetivamente tenho que reconhecer algum cansaço. Não um cansaço de fazer gravações, não o cansaço de falar sobre cinema. Isso acho que nunca vai acontecer, como ainda agora disse. Mas sim o cansaço de ter uma programação constante. E então, para isso, e Tiago, informo-te aqui em primeira mão também, e aos nossos espectadores e ouvintes, de que eu vou mudar o formato do podcast. E para isso vou fazer uma pausa. Eu sei que normalmente estes anúncios é o pronúncio de que nunca mais se vai ouvir falar do podcast e que vai desaparecer. E eu prometo que não vai ser o caso. Mas eu vou ter que fazer uma pausa para recarregar baterias e começar a trabalhar num outro formato que vai ser diferente. Já há muitos podcasts de pessoas a falar da estreia da semana, pessoas a falarem de ciclos de filmes clássicos, de filmes de culto, e para ser honesto, esse formato já não me interessava. E aquilo que eu agora vou querer fazer, e esperando não estar a revelar demais para depois o tiro me sair pela culatra, é um podcast mais na linha precisamente do The Plot Thickens que eu falei aqui. Outro de referência para mim é You Must Remember This, O da quê? Karina Longworth. Ah, não sei. Mas já agora, conhece o podcast, fora a brincadeira, Não, conhece não, um. não. Não, tenho de ouvir. Pronto. Tens-me enviar um link depois. You Must Remember This é um podcast da Karina O Longworth. quê? Desculpa. E isto são Espera, podcasts em que, essa não era a parceira do Ryan Johnson. sim, entretanto Ah, casaram, sim. tu afinal Sim. conheço. Pronto. Ok. E basicamente são podcasts que contam histórias, ah, ne- por acaso ambos contam histórias de cinema, ahm, e eu vou querer fazer algo parecido com isto. Vou querer arranjar um tema e vou querer produzir episódios com alguma qualidade, bem escritos, bem gravados e que depois vou partilhar. Mas eu só vou partilhá-los depois de os ter preparado. Ahm, e para isso é preciso algum trabalho, é preciso algum tempo e, portanto, nesse aspecto o podcast vai ficar em stand-by e quando regressar vai ser nesse formato. Ahm, se vocês, entretanto, estiverem tristes com esta ideia, que eu até gostava de acreditar que alguém que está a ouvir isto e está a ficar triste neste momento, não fiquem porque
eu prometo continuar também a fazer vídeos no YouTube, a falar de filmes, a trazer cá convidados, mas basicamente vai haver um divórcio entre aquilo que é o YouTube e o podcast. O podcast vai ser uma coisa, o YouTube vai ser outra. E, portanto, o qual vai ser a grande diferença também nisto, além deste divórcio, é que o YouTube não vai ter uma periodicidade semanal, mas sim uma periodicidade conforme calhar, Uhum. conforme houver alguma coisa relevante e conforme houver disponibilidade de convidados e conforme houver tema. Portanto, Eu, vai. eu Diz, não diz. acredito que estou a presenciar mais um divórcio. Não, não. Houve, estou a reacender traumas. Mas pronto, basicamente, isto. Há aqui dois grandes objetivos. Um é tirar um bocadinho o peso da responsabilidade e tornar isto divertido outra vez. Vamos tornar o podcast divertido outra vez. E além disso, é também conseguir produzir e entregar alguma coisa com alguma qualidade e do qual eu me orgulho. E isso vai ser o podcast por um lado e vão ser as conversas informais no YouTube por outro. Pronto, e tirando isto, vão continuar as redes sociais, vão continuar as partilhas, vai continuar o segundotake.com, nada disto vai afetar o universo paralelos. E achei que o 10º aniversário era um bom ponto, digamos assim, para oficializar isto e para determinar isto. E eu Portanto, já agora permito-me anunciar o primeiro tema do segundo take, que sim, será o making of de Alexander de Oliver Stone. Estou olha, meio a brincar, mas pondera. não, vai para a fila porque já há outras ideias. Só que, como elas já mudaram 2 ou 3 vezes, hum, mutaram, não mudaram. As ideias permanecem, mas já mutaram enquanto eu tenho estado a burilar isto. Portanto, eu não vou anunciar ainda e quando em bom tempo eu Uhum. anunciarei. Mas isto para dizer que nos próximos meses, largos meses, durante o final de 2025 e largos meses de 2026, podem, podem estar à espera agora de um silêncio, digamos assim, nas ondas hertzianas do podcast. Vão espreitando o YouTube. E pronto, eu também, Tiago, agradeço-te porque, ao fim e ao cabo, esta parte do programa não está a ser uma conversa, está a ser um monólogo. Mas Está tudo agradeço bem? ter Eu estado, também não ter estou, estado aqui. eu também não estou a ouvir. Não. Estou a brincar, estou a brincar. Estás Sim. aí a jogar o Minecraft à espera que eu me cale. Desculpa, Ahm, chama-se bilhar de bolso, está bem? Não, estou a brincar. Desculpa. já agora, parte desta decisão tem a ver precisamente com a muita oferta que há de podcasts e eu abraço e aplaudo podcasts que surjam. Ainda há pouco tempo fui convidado para um novo podcast, o do Hugo Gomes, que é o Bola Preta. Estive no podcast de Freire e Marcos no cinema e continuo disponível. Aliás, estive no Imperdoável Para do nosso bookings, amigo. estive Estive- disponível para Estou disponível para presença. casamentos e batizados. Estive no Imperdoável do nosso amigo Rui Alves de Souza, num programa que muito gozo me deu fazer, e portanto estou disponível para presenças, para bookings, para Uhum. aparições fantasmagóricas, se for preciso. Mas pronto, isto tudo para dizer que vou continuar por aí. Portanto, e isto é um compromisso. Eu, ao anunciar isto, também é um compromisso que eu tenho aqui convosco e comigo, mas simplesmente é como eu digo, eu sinto que pelo menos desde 2021 que eu estava sempre em dificuldades com aquilo que era o formato do podcast e eu nunca o abanava o suficiente e acho que é este o abanão que ele vai precisar. Estamos a falar do podcast, ok. Do podcast, sim. Ok. Ahm, acho que abanar de outra forma não funcionaria. Mas pronto, é isto. Olha, Tiago, não estiveste presente no primeiro dia, mas estás presente Muito obrigado. no Foi em que 10º dia? aniversário. Foi 10 em de que dia? outubro, isto é no dia em que vou lançar este episódio. Nascida 10 de outubro. Nascida 10 de outubro, este podcast, sim senhor. E neste momento está entre o céu e a terra. Ok. Já disseste essa. Já repeti esta piada. Portanto, Tiago, obrigado pelo apoio emocional Ora, e essa. obrigado por teres Sempre às participado. ordens. E lá está, e por dares ideias para falar de filmes que nunca ninguém se calhar se lembraria
de falar comigo. E, e se Oh, nós encararmos o canal de YouTube para podermos também partilhar algumas destas conversas informais, podes aparecer aí também sempre que quiseres. ok, Hum, combinado. e, Então queria, e deixa-me. já Sim, agora, diz, desculpa, vai. Tiago, desculpa, não querendo também alongar muito. Muito obrigado a todos os ouvintes, a todos os espectadores no YouTube, a todos os convidados, que é mesmo inestimável o meu agradecimento a poderem aceitarem vir, verem os filmes, perderem tempo a falar comigo e nunca pensei chegar a tanta gente, porque eu não sou propriamente a pessoa mais extrovertida do mundo, muito embora disfarce bem, mas quero mesmo deixar aqui um muito obrigado a todos os convidados que alguma vez vieram ao segundo take, seja em que formato for, e à minha família também, pela paciência de eu me fechar aqui e poder passar este tempo todo a ver filmes, a gravar e Eles estão editar. agora a bater à porta, tipo, o Estão jantar, o ali, jantar. tipo, anda a ver a criança antes que ela chegue à universidade. Olha, e um Mas pronto. muito obrigado ao Evan Dund e aos Lemonheads. Eu E sei as que o Evan Dund Lemonheads, também. Eu sei que o Evan sim, Dund também é fã do podcast. Não é? Ah, teve quase para vir ao podcast. Se tivéssemos sido nós a encontrar o dente dele exatamente, no exatamente. concerto a que assistimos, talvez tivesse vindo para agradecer. Mas pronto. Pronto, Pronto, é isso. é isto. Eu normalmente despeço-me até para a semana ou até ao próximo episódio. Neste caso, peço que tenham um bocadinho de paciência, mas seja como for, Tiago, muito obrigado e bons Ora, filmes até à próxima. até à próxima, pessoal.